A gente conversa agora com Francisco Carlo Teixeira da Silva, que é especialista em defesa e também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Professor, essa mudança de comando, ela vai se traduzir de que forma para o restante da tropa? E o que deve mudar na prática? Ou seja, é o que a gente está tentando como jornalista também prever de alguma forma qual será a repercussão dentro das Forças Armadas, se positiva ou negativa. Sem dúvida nenhuma, o principal elemento seria o restabelecimento da hierarquia e da obediência, porque houve uma quebra da hierarquia, uma quebra da obediência quando o antigo comandante do Exército se negou a aceitar determinações do presidente da República. Temos que lembrar dois fatos, já foi lembrado aqui pelo Gustavo, vale aprofundar, né? Primeiro, a defesa que o comandante fez dos depredadores em Brasília, movendo inclusive blindados para fazer essa defesa, e depois a recusa em exonerar o tenente-coronel Cid, que foi nomeado por Bolsonaro para comandar, não é apenas uma tropa, é para comandar as Forças Especiais do Brasil, um batalhão de rápido deslocamento, fundamental para a segurança e que fica nas proximidades de Brasília, fica em Goiânia, né? E nós sabemos que o tenente-coronel Cid, ele foi um membro fundamental do chamado Gabinete do Ódio. A gente sabe que esse foi digamos assim, o desfecho dessa história. Havia já uma insatisfação e um mal-estar nos bastidores com a postura do general Arruda. O que chega para a gente no momento é que a palavra final, por direito, é claro, mas foi uma decisão bancada pelo presidente da República e informada aos seus ministros. Isso, na sua visão, de alguma forma, enfraquece o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro? Na sua avaliação, é possível prever uma mudança de postura de Múcio, que no passado chegou a tratar a exposição desses manifestantes que vieram antes dos atos golpistas de 8 de janeiro como democráticas? Na verdade, o que a gente vê aqui é que havia uma grande divisão dentro do governo Lula. Uma ala que queria aprofundar as investigações, inclusive dentro do Exército, porque havia oficiais, inclusive oficiais da ativa do GSI nas manifestações, e a política do ministro Múcio, que queria gradualismo, né? Não cutucar a questão mais além do estritamente necessário. O que nós vimos nesse embate é que o Lula abandona inteiramente a política do gradualismo e vai aceitar a ideia, depois do impacto de 8 de janeiro e principalmente desses atos de desobediência do comandante do Exército. É importante notar que na própria noite, né, de 8 de dezembro, o general Arruda tinha enfrentado o ministro da Justiça, Flávio Dino, inclusive com ameaças muito fortes ao ministro Flávio Dino. Isso já tinha criado uma situação de mal-estar muito grande que o Múcio tentou, de uma forma ou de outra, remediar. Mas ficou claro que o general estava tentando exercer um poder acima das suas atribuições. A história do Exército, professor, essas trocas de comando em tão pouco tempo são consideradas comuns? Já aconteceram outras vezes em momentos recentes? Aconteceu no próprio governo Bolsonaro, quando ele demitiu, exonerou o comandante do Exército, e aí o comandante da Marinha e da Aeronáutica também colocaram os cargos à disposição e se retiraram do governo. Isso é um dado muito interessante para a gente acompanhar a crise agora, porque até esse momento o comandante da Marinha e o comandante da Aeronáutica não se manifestaram e não prestaram nenhuma solidariedade ao comandante exonerado do Exército. No governo Bolsonaro, quando o comandante do Exército foi exonerado, os outros comandantes das forças foram juntos. Agora, o comandante do Exército ficou sozinho.
Isso, porque houve uma troca geral, né, dos outros comandantes. O que a gente tem até esse momento é apenas uma crise com o comando do Exército, até aqui. Agora resta a gente olhar nos próximos dias o que vai acontecer. O que a gente também fica pensando, e eu gostaria da sua avaliação, professor, a todo momento Lula, publicamente pelo menos, ainda que tenha sido manifestada uma insatisfação em reuniões internamente, tenha sido chamada a atenção de seus ministros logo depois do 8 de janeiro, principalmente do José Múcio Monteiro. Lula veio a público, disse que José Múcio permaneceria, que eram amigos de longa data, descartou a possibilidade de demissão do seu ministro da Defesa. Essa foi uma alternativa, na sua visão, demitir o comandante do Exército para preservar o ministro da Defesa? Sem dúvida. Lula só tinha duas opções: ou ele demite o ministro da Defesa, ou ele demite a hierarquia do Exército que desobedeceu às orientações. O lógico seria demitir o comandante do Exército. O ministro da Defesa, ele apoiou e foi ele que conduziu, junto ao general Arruda, a sua retirada de cena. Então, na verdade, não há um problema com o ministro da Defesa. A política do ministro da Defesa, praticada até então, o gradualismo em enfrentar esses casos de extremistas, é que foi deixada de lado. Agora, além disso, ainda sobre esse assunto, professor, e sobre esse tema, José Múcio Monteiro, isso, na sua visão, essa resposta dada por Lula agora, essa substituição, ajuda a estancar essa crise ou pelo menos diminuir a temperatura em torno de José Múcio Monteiro, ainda tão cobrado internamente mesmo pelos seus aliados dentro do governo federal? Vamos ter que aguardar para ver. O que resta saber a situação do comandante militar do Planalto, o general Dutra, né, a quem todos esses movimentos afetam diretamente e até agora não se manifestou, inclusive não agiu para evitar os acontecimentos. Tem que se saber a situação do coronel Fernandes Hora, o comandante do batalhão Duque de Caxias da Guarda Presidencial, que Lula também quer a exoneração dele e que também está no âmbito do comando do Exército e do comando militar do Planalto fazer essa exoneração e substituição. E, acima de tudo, o destino do tenente-coronel Cid. Quer dizer, permitir que o tenente-coronel Cid, que se notabilizou, e a imprensa agora publicou que até mesmo as finanças particulares do casal presidencial era tratada por ele, se torne comandante de uma força de deslocamento rápido para conter crises. Agora, professor, vamos lá. Quando o general Arruda, né, nesse último caso, se nega a atender essa ordem de exoneração do presidente da República, somada a outros fatos anteriores, como, por exemplo, as informações que chegam para a gente de que ele não teria deixado a polícia militar entrar no acampamento, nos acampamentos bolsonaristas depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, isso dá o indicativo, são elementos suficientes para a gente afirmar de que o general tenha cometido insubordinação ao governo federal? Sem dúvida nenhuma. Foi um ato de insubordinação, de desobediência e de quebra de cadeia de comando. Quer dizer, se o Lula não exonerasse o comandante, o que a gente veria é uma autonomização dos comandos militares que passariam a representar uma república dentro da república. Professor, um minuto, porque chega agora informação de momento. A gente estava aguardando, então, a oficialização no Diário Oficial da União da troca do comando do Exército. Aliás, eu agradeço a participação do professor já por hora e as explicações sobre esse assunto. Professor, até uma próxima. Boa noite. A gente vai se despedir, porque daqui a pouco o Prime Time chega ao fim. Mas antes, informação de momento. Então, o governo federal formalizando no Diário Oficial da União a troca do comando do Exército, numa edição extra do Diário Oficial, ato assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, a exoneração do general Júlio César de Arruda e a oficialização do novo comandante do Exército, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que vai exercer agora
o comando vai ser o comandante da força.